Fala galera, voltamos para mais uma aula, agora uma das aulas aqui que eu considero mais importantes, que é a parte de resumos, porque o resumo ele faz parte do seu estudo, né, da parte da extração de informações para garantir lá as suas futuras revisões e fazer um bom resumo é importantíssimo para que você possa ter metodologias importantes, metodologias que funcionem para as revisões futuras, principalmente na reta final. Eu costumo dizer que esses resumos, cara, me ajudaram demais. Eu estou aqui com a minha pasta que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou dar muitos bizus aqui de como você fazer um bom resumo. Então, pessoal, pegue o seu café, separe o seu café, porque essa aula aqui vai ser muito top, uma aula bem completa para você aprender, né, do zero como fazer bons resumos que vão te ajudar realmente a ser aprovado no seu concurso público. Tranquilo? Vamos falar das suas vantagens, como fazer, quando você deve fazer esse resumo e até aquelas pessoas que não gostam de repente, tá? Podem aprender, de repente não gostam porque acham extenso ou porque acham que perdem tempo. Então nós vamos começar a conversar sobre isso, quebrar alguns mitos aqui relacionados a esses resumos e como você fazer resumos sistemáticos que vão auxiliar você nesse processo de aprendizado, tá bom? Então vamos aqui para o slide, nós vamos falar sobre esse resumo. Então a primeira coisa aqui, resumo não é perca de tempo, gente. Já vi muitas pessoas falando assim, resumo é perca de tempo, demora demais, não sei o que. Cara, resumo, você gasta tempo, gasta, mas no final da tua preparação, na tua reta final, praticamente a tua vida vai ser, cara, revisar através de questões, revisar através de resumos, através de simulados. Então, você ter um ponto, um material pronto, que tenha todas as anotações que você precisa para revisar de forma rápida. Muitas vezes você não vai ter como fazer questão, você está na casa do seu primo, lá você não tem como fazer questão, mas tem acesso aos teus resumos, de repente, levou teus resumos, vou passar um sítio, vou para o sítio que lá não tem internet. Leva lá teus resumos prontos ali, para você, de repente, ter aquele acesso de ficar revisando todo o tempo. Então, meus resumos, eles estavam ali, pessoal, mas toda semana eu estava revisando tudo, eu lia meus resumos, eu fazia as questões, complementava eles. Então, a primeira coisa que eu já digo para você, resumos, eles são construídos com o tempo. Você não constrói um resumo a primeira vez que estuda. Você vai estudar a teoria, faz uns grifos, umas marcações, e numa segunda vez, no segundo momento ali, separado, você vai, novamente, pega aquele seu material e já tem um compreendimento do que realmente é importante e começa a anotar aquilo que é importante. Porque muita gente também não gosta de fazer resumo porque simplesmente acha extenso, porque anota tudo. Resumo não é para anotar tudo. Então, sobre essas coisas que nós vamos comentar aqui, né, já estou comentando inclusive, porque muita gente faz resumo de forma errada. Primeiro, resumo é no tempo correto, não é naquele momento simultâneo que você já está lendo e anotando. Dá certo, Matheus? Pode dar certo. Eu, inclusive, gostava de fazer assim, eu assistia uma videoaula, ou lia um PDF e já ia fazendo uns rabiscos. E depois eu preparava esse resumo de uma forma muito mais organizada, tá bom? Por exemplo, aqui eu tenho uma pasta sanfonada, pessoal. Esse tipo de pasta sanfonada, deixa eu mostrar bem para vocês. Ó. Essa pasta aqui é a pasta que eu utilizava. Ó. Essa pasta aqui, ela é aquelas pastas sanfonadas e eu utilizava papel A4 para dividir. Observem que, ó, todas as disciplinas, na verdade todas não, as disciplinas que eu considerava ser importantes, eu ter resumo para a metodologia de revisão. Então você pode trabalhar com esses resumos, pode ser através de mapa mental também, mas olhem só, aqui eu peguei um resumo, por exemplo, de direitos humanos. Então, olha só, observem que meus resumos, eles eram coloridinhos, então, ó, caneta rosa, caneta azul, todos os desenhinhos bonitinhos, as setinhas, tá? Então, estou só dando uma passada geral para vocês compreenderem como é que é um resumo, né? A estrutura desse resumo. Então, aqui, basicamente, eu conseguia, pessoal, anotar tudo que era importante desse assunto, afirmação histórica dos direitos humanos, internacionalização dos direitos humanos, declaração, ou seja, o que eu precisava estava aqui, eu não precisava novamente olhar um PDF lá gigante para compreender aquele assunto ou novamente rever, revisar, não, já tinha tudo aqui numa única folha. Agora imagine isso, na minha reta final, inclusive, no dia da minha prova, gente, no estacionamento da prova, eu estava ali olhando esse resumo, eu estava revisando rapidamente, então eu fiz esses resumos. Outra forma seria, de repente, você fazer através de um mapa mental, ó. Que eu tenho um mapa mental da época que eu estava estudando contabilidade, né, que eu estava estudando para a Receita Federal, então observe que o mapa mental ele já tem essa estrutura. Ó. Você, de repente, coloca o quê? Coloca uma ideia central, por exemplo, contabilidade, e vai puxando setinha. Puxei aqui a setinha, setinha 1, né, introdução, aí colocava aqui as informações, definição, ciência que estuda e pratica, né, funções de orientação, tal. Eu começava a colocar aqui, pessoal, né?
princípios, principal finalidade, fornecer informações aos usuários, né? Então, olha os usuários aqui desenhados, né? Então, tudo isso aqui é um dos mecanismos que você utiliza para quê, pessoal? Para que lá na frente você tenha formas de revisar rapidamente. Então, eu gostava de utilizar esses resumos. Então, vou explicar como você fazer bons resumos ainda, mas olha só, aqui, por exemplo, eu tenho uma de legislação de trânsito, disposições preliminares, ó, ia colocando aqui, ó. Observem aí, está focando bem. Compete privativamente a União legislar, né, sobre trânsito, transporte, ia puxando setinha. Se vocês observarem esse meu resumos, eles têm muitas caixinhas, ó, pessoal. Tem uma caixinha aqui, ó, tem caixinha aqui, né, tem outra caixinha bem aqui. Por que essas caixinhas estão aqui, gente? Outra caixinha bem aqui. Porque normalmente, é o que eu falo para vocês já, vocês não vão construir o resumo na primeira vez que estão estudando, mas outras vezes, quando você for fazer questão, quando você for fazer simulados, você precisa pegar anotações ali que não estão no teu resumo. Então, eu via lá e complementava, entenderam? Então, o erro é que muitas pessoas querem construir resumo e já acham que vão ficar pronto na primeira vez. Não, cara. O teu resumo ele é um material cru. Você começa com uma folha em branco, todo em branco, e vai começar devagarzinho, estruturando primeiro os tópicos. Eu vou dar os bisus aqui para vocês. E aí é com o tempo que ele vai começar a ficar bom. É com o tempo que ele vai começar a ficar completo. Então não pense que é na primeira vez ou na segunda vez que você estuda que já vai estar pronto o resumo. Não, é com o tempo, é aprendendo com as questões que você erra, de repente depois fazendo simulado, aí você vai lá e complementa. Então eu fui deixando o meu material de forma que hoje, pessoal, né, o meu material para mim era o melhor material que eu tinha, é o que eu sempre falo para vocês. Então aqui, ó, ele é bem grosso, ó. Não, tá vendo? Tem muito material aqui, tá? Tem muito resumo aqui das disciplinas que eu fiz, né? Não são todas as disciplinas, mas praticamente a grande maioria dos conteúdos eu fui fazendo, tá? Então tinha aqui de legislação especial, ECA, né? Então, olha esse daqui que é da história da PRF. Esse aqui eu fiz através de mapa. Ó. Fiz um mapa mental com as principais datas, ó. Observem aqui as datas, né? Datas principais e ia colocando aqui, tá bom? Então vocês podem utilizar da sua criatividade para fazer. Observe que as minhas tudo colorido, verdinho, rosa, laranja, tá? Tinha as canetas estabilos, ia separando por disciplina e ia colocando na minha pasta sanfonada, tá bom? Bom, Matheus, já entendi aí a importância de fazer resumo, né? Porque lá na frente eu vou precisar fazer revisão, não só lá na frente, como também, pessoal, vocês podem criar uma rotina de semanalmente estar fazendo revisões dos seus resumos, tá bom? Então vou colocar aqui para não atrapalhar tanto a nossa aula, depois eu arrumo melhor meus resumos, mas agora nós vamos passar para entender essas características, né? Primeiro, como fazer bons resumos, tá? Como fazer bons resumos. Então, olha só, aqui essa imagem é uma imagem do meu resumo, tá? Primeira coisa, separe em tópicos, tá? Não é para te sair escrevendo lá eu vou até deixar alguns aqui para tentar sempre indicando para vocês aqui alguns tópicos importantes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho falando aqui de crimes contra o patrimônio. Então, eu sempre ia dividindo em tópicos, ó, do furto, aí eu ia colocando furto simples, né? Aí furto qualificado, elementos, estelionato. Aí aqui, ó, consumação, teoria massa, teoria bolista, enfim. Observem que eu ia separando em tópicos. Esses tópicos vão te ajudar depois a compreender melhor quando for fazer revisão, ó. Tópico, tortura. Aí características. Observe aqui que já tem um outro tópico, ó. Abuso de autoridade, que já é uma outra lei. Então, é assim que eu ia fazendo, pessoal. Esses pequenos tópicos em cada um dos resumos iam me auxiliando, tá bom? Iam me auxiliando a afirmação histórica dos direitos humanos, ó. Todo o tempo dividindo em tópicos para que ficasse melhor de eu revisar, tá bom, gente? Então, separe em tópicos e vai fazendo esses pequenos tópicos ali para que você também ali treine a sua memória, né? Treine a sua capacidade de ler um tópico e saber do que está discorrendo aquele resumo ali. Então, separar em tópicos. Segunda, cores, olha só, utilize cores. Vocês viram que eu mostrei aqui para vocês que muitos meus mapas, muitos meus resumos, eles tinham cores, ó, tá? Cores, amarelinho, eu destacava, né, para dar um destaque nas datas. Então, podem usar, compre aquelas canetas coloridas, né? Podem utilizar, pessoal. Isso daí, mas isso é frescura. É frescura, mas tu vai passar no concurso, pô. Isso que é importante. Frescura, não existe isso não, cara. É importante tu passar no concurso público, tá bom? Ó, setas, usem setas, puxem setinha para um lado, setinha para o outro. Vocês viram aí, são tudo cheio de seta, né? Puxado para um lado, para o outro. Essas setas aí ajuda a tu criar uma imagem ali na tua mente, né? Fica ali na tua mente a imagem de seta puxado para um lado, seta para o outro, seta para... Isso é interessante pra caramba, velho. Então, eu acho muito bom puxar essas setinhas para você organizar também os seus resumos, tá bom?
Palavras-chave, pessoal, não deve se reescrever. Não deve ser reescrito. O resumo não tem que chegar lá, pegar o que está escrito no PDF e escrever, não. Inclusive, você pode trabalhar com resumos digitais, tá? Não necessariamente você tem que fazer resumo anotado no papel. Você pode fazer resumos digitais através do Google Docs, do Evernote, você pode utilizar isso, mas sempre com palavras-chave. Não é para te reescrever tudo, ó, não deve reescrever o texto todo. Então chega lá, por exemplo, responsabilidade objetiva do Estado é civil, civil. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, ponto. Tá? Aí puxa lá umas setinhas, tá? É subjetiva em tal sentido. Puxa outra setinha, ou seja, pequenos tópicos, não precisa sair reescrevendo todo o parágrafo lá do teu curso que está falando sobre a responsabilidade objetiva. Não precisa anotar tudo que o professor está falando, não, porque senão tu não vai conseguir nunca finalizar um bom resumo, tá bom? Outra coisa, ajudam a rever o conteúdo. Então, quando você coloca palavras-chave, aquilo ali ó, desperta a tua memória. Tá? Você tem que ter esse resumo para quando você lê aquele tópico, por despertar na tua memória o que está por trás de todo aquele conteúdo. Então é por isso que às vezes eu fico na bronca quando eu vejo um aluno assim que fala, professor, não gosta de fazer resumo. Eu digo, tudo bem, mas como é que você vai revisar depois? Ah, não, eu vou reler meus grifos. Pô, mas tu vai reler grifo, cara? Grifo, tu grifou o PDF todinho, pô. Aí tu vai ler todo o PDF de novo. Então, por isso que eu gosto que o aluno ele tenha algum tipo de material. Não precisa necessariamente ser um resumo lá completo, tão complexo, extenso. Não, mas que ele tenha um post-it, pelo menos, que ele tenha umas fichas, né, uns fichamentos, que ele anote no caderno. Enfim, ele precisa ter aquele material. Porque até para ele ter confiança de que está aprendendo, de que está extraindo essa informação de algum lugar e está anotando em outro lugar. Se ele não tem essa confiança, ele começa a ficar assim, pô, bicho, eu estou estudando pra caramba, eu tô avançando nas disciplinas, só que eu não estou produzindo nada de material. Estou fazendo questão, é importante, mas eu não estou produzindo nada de material para minha reta final. Então, isso que é legal do resumo, é porque você acaba produzindo muita coisa que vai te auxiliar lá na frente, tá? E que cada vez mais você tem ali uma imagem do que realmente, do que pé você está. Quando eu olho para os meus resumos, eu sei que, pô, eu fiz tudo isso de resumo, pô, então tô bem, cara. Eu realmente ali consegui bater o edital, né? Tô tranquilo, agora eu vou focar nas revisões desses resumos, melhorar a qualidade dele, fazer muitas questões, mas de certa forma eu estava muito confiante, porque eu falei, pô, já fiz tudo isso aí de resumo, meu irmão. Já fiz tudo isso aí de resumo, com certeza eu vou dominar aí na prova. Então essa é a ideia de você ter essa questão de palavras-chave aqui, tá bom? Outra coisa, manter o padrão. Vocês observam que os meus eu fazia numa pasta sanfonada, papel A4. Eu não fazia uma parte no caderno, outra parte aquelas fichas. Cara, você vai fazer da sua forma. De repente você é um aluno que quer comprar um caderno para cada disciplina. Quer comprar um caderno ali para direito penal, um para direito administrativo. Enfim, você pode ficar à vontade para fazer. Mas mantenha esse padrão. Justamente para que tu venha criar na tua mente que aquilo é uma disciplina, né? Aquilo ali é um hábito teu de fazer esses resumos, aqueles mapas, enfim. Eu, por exemplo, gostava dessa parte sanfonada. Já tentei fazer por caderno, só que eu achava que o caderno era pouco flexível. Aqui não, aqui eu tiro o papel, botava um novo. Se eu não gostasse mais daquele, queria melhorar, fazia um outro, ou melhorava e colocava... Enfim, você tem uma flexibilidade. Por isso que eu gostava desse tipo de pasta sanfonada, que você compra aí na internet baratinho por sinal. Então, eu gostava de utilizar desse padrão de fichas aqui, de papel A4, né? Eu comprava uma resma de papel A4 e utilizava a minha pasta sanfonada, mas é ideal que você mantenha o padrão de cores, né? Então, de repente vermelho, você marca ali vermelho, é um assunto importantíssimo que você tem errado muito e você quer colocar para dar um destaque toda vez que você lê. Quando você marcar ali, fazer com aquele marca-texto verde ou amarelinho, é porque é um assunto que tem caído muito nos últimos anos. De repente você coloca ali numa cor rosa aquele assunto que você precisa rever direto. Enfim, você cria padrões seu e esses padrões eles vão criar um comportamento em você de já automaticamente preparando o resumo e já utilizar aquelas cores específicas, né, e aí você vai ganhando qualidade na produção dos seus resumos. Beleza, pessoal? Então vamos manter o padrão, bora fazer uma coisa padronizada, bem bacana. Se usa caderno, usa caderno. Se usa 4, usa 4 com a pasta sanfonada. Se usar ficha, usa ficha com a pasta sanfonada também, ou pode organizar em uma bolsa em outro lugar, tá bom? Outra coisa, muita gente me pergunta, Matheus, o que tu acha de comprar resumo pronto? O que tu acha de comprar mapas mentais pronto? E tudo que eu estou falando aqui vale para mapas também, tá, gente? Porque são materiais produzidos. Bom, quando você compra materiais prontos, tipo resumos, tipo mapas mentais prontos, a tendência é que você queira, né, copiar aqueles resumos, aqueles mapas, já cria de certa forma um vício, né? Você já olha ali, então é isso que é importante. O ideal é que você tenha a capacidade de extrair essa informação, tá? É a mesma coisa do cara que quer fazer resumo digital. Uma coisa é ele fazer resumo digital e ele digitar.
Outra coisa, ele dá só Ctrl+C, Ctrl+V lá no PDF dele e jogar. Cara, ali a chance de ele assimilar alguma coisa é praticamente zero, porque pô, ele só leu, ele só foi lá Ctrl+C, Ctrl+V e não chegou a digitar, ele não produziu. Então, quando você faz o resumo seu, o seu mapa mental, você está produzindo o material, você está tendo a capacidade de ler, de buscar ali, extrair aquela informação e jogar no seu material. Um resumo pronto, um mapa mental pronto, ele pode ser bom, por exemplo, se você quer revisar lá na frente de forma rápida, só que você pode ter dificuldade porque não foi nas suas palavras que você escreveu. Mas quando você produz o material, por exemplo, teve muita gente que já falou assim, Mateus, me dá esses teus resumos aí, me vende esses teus resumos. Cara, não faz sentido, porque eu preparei nas minhas próprias palavras. Muita coisa, se eu passar aqui meu resumo para alguém, essa pessoa talvez não entenda, porque foi produzido com as minhas palavras. Então é essa ideia que eu quero trazer para vocês, essa consciência de vocês terem essa produção, capacidade de produzir. Claro que, dependendo da situação, por exemplo, de uma reta final, é indicado você preparar resumo? Pô, eu acho que não, eu acredito que não, porque você vai gastar muito tempo, você já está numa reta final. Então, numa reta final, o objetivo já é mais o quê? Pegar mesmo, já está revisando, por exemplo, então a nossa ideia é que você consiga bater o edital anterior até o edital novo, para que quando sair o edital novo, você simplesmente pegue os assuntos novos e já tenha mais a capacidade de ler, de assistir a videoaula e partir para as questões, porque você está numa reta final. Agora, se você está no estudo pré-edital, não tem por que você querer correr, não produzir seu PDF, seus resumos, desculpa, tá? Porque você tem hoje as condições de fazer, você tem a capacidade de preparar seus resumos com qualidade, tá bom? Então, por isso que eu não gosto muito desse lance de copiar, pegar um resumo pronto já e jogar, não. Produza os seus próprios materiais, tá? Porque ele é o seu melhor material. De repente você estudou por uma aula de estratégia e preparou ali alguns pontos do resumo. Daqui a pouco, você está lá no site de questões, você faz uma questãozinha e, pô, essa questão é importante, vai lá e anota aqui no seu resumo. Ou seja, o teu material, cara, vai ficar cada vez mais completo. Vai ter fontes ali do Estratégia, do Alfa, do Granf, do Que Concurso, do Projeto Missão, do Projeto Caveira, enfim. Você vai preparar uma coisa de qualidade, com diversas fontes, e isso vai ser bom para as tuas revisões lá na frente, cara. Então entendam isso. Às vezes você não entende isso, não tem aquela capacidade de ver agora, mas eu já estou visualizando para você, meu cara. Por isso que você tem um mentor, porque a gente sabe que isso aqui é bom. Agora, se eu estou numa reta final, faltam 2 meses para minha prova, eu vou ficar preparando resumo? Pô, cara, não, isso aí é questão de consciência também. Agora, se faltam 6 meses para minha prova, 8 meses para minha prova, por que não produzir seus materiais e melhorando eles a cada dia, tá bom? Então, esse é o legal de usar os seus próprios resumos ao invés de comprar, tá bom? Mateus, eu devo fazer resumo de tudo? Cara, não. O teu resumo ele tem que ser sistemático. Como assim? Ele tem que ser em cima daquelas tuas dificuldades, em cima daquelas disciplinas que você precisa aqui, ó, revisar constantemente, tá bom? Por quê? Porque não tem por que você fazer resumo de um assunto que você já domina, um assunto que você de fato só precisa mais fazer questões, né? Você precisa mais rever através de simulados, porque não vai ser interessante, você não vai ficar olhando aquele resumo. Agora, se você faz resumo daquilo que tu tem dificuldade, que tu precisa ficar revisando direto, é bom, porque tu pode até mesmo colar ali na tua parede, né? Tu pode usar através de post-its, enfim, você tem uma capacidade de revisar de forma rápida e também exigir de você aquele material, né? Criar um comprometimento em você, produzir um material daquela matéria que é dificílima para você, e quando você faz o resumo, você já tem a capacidade melhor de fazer, de aprender, de fixar, assimilar aquele conteúdo. Sem contar que ele segue uma sequência lógica. Você vai produzindo seu resumo de acordo com a produção das suas aulas. Então, a cada aula que você vai fazendo, vai avançando, você vai criando o resumo daquela aula e você vai ter ali, ó, um conjunto das aulas até bater o seu edital. Então, não precisa fazer o resumo de todas as disciplinas. E dentro da própria disciplina, muitas vezes não vai ser preciso você fazer o resumo de todos os assuntos daquela disciplina. Ou seja, vai nessa situação. Pô, de repente esse conteúdo aqui é menorzinho, eu consegui pegar só batendo questão, assistir as aulas, bati questões, consegui pegar, beleza, não precisa produzir resumo. Agora, aquilo que é mais complexo, mais extenso, que você de repente precisa anotar, senão você vai esquecer, e é principalmente importante você conhecer, aí eu indico sim você fazer o resumo, para você não perder tempo depois, igual maluco, atrás de aulas, tá bom? Então tenha essa criticidade. Como que você vai fazer isso? É aqui, ó, após ter uma compreensão geral do assunto. Por isso que eu não gosto de que o aluno produza o resumo já anotando, escrevendo em cima da aula, porque ele vai querer anotar tudo, porque para ele, naquele momento, tudo é importante, né? Então ele vai querer fazer o resumo dele vai ficar maior do que o PDF, o resumo dele vai ficar maior que a aula do professor. Então, a minha ideia é que vocês possam estudar, ter uma compreensão geral,
do assunto, né? Então estou lendo ali o PDF, pô, li o PDF, fiz minhas marcações, agora sim eu produzo o meu resumo. É por isso que o resumo ele tem que ser feito uma etapa posterior, pode ser feito um dia depois, 2 dias depois, enfim. Você estudou e aí depois você produz aquele material, produz aquele resumo em cima do que você estudou lá, até já uma forma de você revisar aquele conteúdo e já tem um olhar mais crítico. Então, por exemplo, você quando está estudando o PDF, você vai ver algumas questões lá no meio do PDF. Essas questões ali no meio do PDF são o que nós chamamos de questões de compreensão. Você está compreendendo a disciplina. Então você vai ali, a partir daquelas questões, perceber, pô, esse assunto é importante, então eu vou levar para o meu resumo. Mas repara, não foi qualquer coisa que diz para você que é importante, e sim uma questão de concurso público. Pô, se aquilo caiu em questão de concurso, é porque é importante, então vale a pena você levar para o resumo. Tá? Então nesse primeiro momento que você está estudando, você vai fazendo essas questões de compreensão e já vai, ó, visurando, pô, isso aqui é importante, pô, vou precisar levar para o meu resumo isso aqui. Então já grifa, já anota lá, leva para o resumo, enfim, e depois você vai produzir esse seu material. Então, de repente, você já estudou o PDF, ou já assistiu a videoaula, agora está indo fazer mais questões. Pô, de repente, nesse momento é ideal você fazer essas questões e, caramba, agora eu vou preparar meu resumo, porque eu estou percebendo que mesmo a banca gosta de cobrar, então você vai produzindo o seu material. Olha que interessante. Então, o teu material ele tende a ficar muito mais sistemático, muito mais compacto e, de fato, com boas anotações para você ficar revisando com constância, né, e entre as revisões de 24 horas, de 7 dias, né, as revisões por aulas, enfim, e você começa a ter um material com qualidade, um material que vai te ajudar realmente a revisar, que não vai ser tão extenso, né, e não vai te desmotivar, porque muitos alunos acabam desmotivando de fazer resumo porque não compreendem o melhor momento de fazer ou não sabem, né, ou né, não sabem como fazer e em que momento aplicar isso de forma, essa técnica de estudo, que é uma excelente técnica de estudo, gente. Tá? Inclusive, eu conheço um amigo aqui que foi o primeiro lugar aqui, ele sempre trabalhou fazendo caderno, produzindo seus resumos, seus materiais, eu estudei produzindo meus resumos. Algumas pessoas não gostam de fazer. Tá? Então, assim, você tem que ver aquela questão do autoconhecimento novamente. Se você é igual eu, que só sabe aprender a se anotar, se escrever, você tem que fazer. Porque senão, cara, você simplesmente vai estar querendo se enganar, aplicar uma coisa que não funciona com você, que os outros ensinam por aí, tá bom? E não, você tem que identificar o que funciona. Muitas das vezes você pode fazer esse resumo para algumas disciplinas, para outras não. Isso aí fica ao seu critério, tá bom? Então, pessoal, nós encerramos aqui essa aula, né? Já ficou uma aula bem extensa. Espero que vocês tenham compreendido aí como essas técnicas, né, essas dicas, tenham anotado tudo e comecem a aplicar isso aqui na prática, tá bom? Vou compartilhar esse material aí com vocês para que vocês possam ler depois, né, para ver realmente aí como acompanhar, como fazer bons resumos e comente aí, né, nessa aula aí, para que eu possa ver seus comentários, se você já tem aplicado isso na prática, se você gosta de estudar anotando, né, se seus resumos estão começando a ficar bem produzidos, se você utiliza caderno, se você utiliza pasta, tá bom? Deixe-nos sabendo aí um pouco da sua experiência com esse tipo de material. Tranquilo, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula de resumos e que possa ter acendido aí uma luz, né, tendo aberto a mente de vocês para esse tipo de técnica, como utilizar, quando fazer e como de fato fazer bons resumos ali que vão te ajudar na sua preparação, tá bom, gente? Então, um grande abraço, tamo junto e até a próxima aula. Valeu!